Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em algo que usamos, assim, todos os dias, mas que raramente paramos para pensar no poder que tem: a pontuação. Nosso material de base é um guia bem detalhado sobre o uso da pontuação no inglês, mas a nossa missão aqui é um pouco diferente. Exatamente. Não vamos só ficar revisando regrinhas. Vamos tratar a pontuação como, sei lá, um código secreto da escrita. Gostei disso, código secreto. Porque esses pequenos sinais são os comandos que dizem ao leitor como sentir, quando respirar e como conectar as ideias, sabe? É a diferença entre uma frase que só informa e uma frase que realmente impacta. Boa. Então, acho que a gente pode começar pelas ferramentas mais definitivas. Aquelas que constroem os muros de um pensamento, os sinais que finalizam as frases. O ponto final, o de interrogação e o de exclamação. À primeira vista, parece o básico do básico, né? Mas a forma como eles alteram a intenção de uma frase é, assim, brutal. Totalmente. Pensa na frase Jason está doente. Com um ponto final, é uma informação. Neutra, talvez um pouco triste, mas objetiva. Certo. Agora, troca por um ponto de exclamação. Jason está doente. De repente, a gente tem urgência, alarme, talvez até pânico. As palavras são as mesmas, mas o ponto de exclamação injeta uma carga emocional altíssima. Ele não só encerra a frase, ele meio que a detona, né? Exato, essa é a palavra. E o ponto final, por outro lado, tem uma força justamente na sua neutralidade. Ele diz, a discussão acaba aqui. Isso é um fato. É a ferramenta da certeza. E o guia também menciona o uso em abreviações, como Dr. OPM. E tem uma regrinha que eu achei bem elegante. Se a frase termina com a abreviação, tipo, ele chegou às 8 p.m., um ponto só já resolve tudo. Não precisa de dois. Pois é uma questão de economia e clareza. E se o ponto final é a certeza, o ponto de interrogação é o motor da curiosidade. Ele vira a estrutura de poder da frase de cabeça para baixo. Como assim, estrutura de poder? Pensa bem. Carlotta is at home. É uma afirmação de quem sabe, mas is Carlotta at home? Transfere o poder, a resposta para outra pessoa. A pontuação transforma uma declaração de conhecimento em um pedido por ele. É uma mudança sutil, mas fundamental na dinâmica da comunicação. Entende? Entendi. Então, os sinais no final da frase são sobre definir a temperatura da ideia. Mas a verdadeira batalha pela clareza acontece no meio dela, certo? Com certeza. Ela é a rainha do jogo, sem dúvida. Porque se o ponto final constrói muros, a vírgula cria pausas, caminhos, desvios, ela guia a respiração do leitor. O exemplo do guia é ótimo para isso. When he came and the house was cold. Pois é. Sem a vírgula, nosso cérebro tenta ler entrou na casa como uma coisa só. Fica esquisito. Mas com a vírgula, when he came in, the house was cold, a gente tem duas cenas claras. Primeiro, a chegada dele. Depois, a constatação da temperatura. A vírgula não só separa, ela organiza a realidade. E essa organização é crucial em listas. É aqui que surge a famosa e polêmica vírgula de Oxford, aquela que vem antes do E no final de uma lista. Por exemplo, ele comprou refrigerante, tortas e doces. Eu vejo muita gente omitindo essa última vírgula. Qual o problema? O problema é que essa omissão, que pode parecer só uma questão de estilo, às vezes abre a porta para o caos. Omitir a vírgula pode fundir os dois últimos itens da lista. Imagina um testamento que diz: deixo minha fortuna para meus filhos João, Maria e José. Sem a última vírgula, um advogado mais espertinho poderia argumentar que a herança é dividida em duas partes. Uma para os filhos e outra para a dupla Maria e José. Nossa! A vírgula de Oxford garante que são três partes iguais. Ela é tipo uma apólice de seguro contra a ambiguidade. Visto assim, ela deixa de ser uma firula gramatical e vira quase uma ferramenta jurídica. Exatamente. E tem outros usos que também são sobre precisão, né? Como em Janelle call Mr. Montoya, para deixar claro com quem se está falando, ou para separar adjetivos, como em a red woolen jacket. Sim, e tem um uso que eu acho genial, pela sutileza. Na frase She asked me why I hadn't kissed her and giggled. Em português, ela me perguntou por que eu não a tinha beijado e riu. Ok. Essa vírgula antes do and
deixa 100% claro que quem riu foi ela. Sem a vírgula, a frase fica um pouco mais ambígua. Talvez quem riu tenha sido ele. É um detalhe mínimo que controla totalmente a cena que a gente imagina. Peraí, isso que a gente vai falar agora é algo que pode causar problemas gigantescos no mundo real. As diferenças culturais no uso da vírgula e do ponto para números. Ah, sim, isso é fundamental. A gente aprende na escola que 6,25 é um número decimal. Mas no inglês americano, isso é 6,25. Exatamente. E o inverso acontece com os milhares. 1,5 milhão para nós pode ser 1,500 mil. Para um americano, é 1,500 mil. O potencial para desastres é enorme. Total. Imagina que você envia uma proposta comercial de 1.500 euros, escrevendo 1.500 euros para uma empresa americana. Eles podem ler isso como €1,50. Caramba! Um erro de pontuação pode custar um contrato multimilionário. Isso mostra que a pontuação não é só gramática, é um protocolo de comunicação global que, se for ignorado, tem consequências financeiras reais. Uau! Isso dá uma outra dimensão para o assunto. Saindo da vírgula, vamos para um par que muita gente confunde. Confesso que para mim o ponto e vírgula e os dois pontos sempre pareceram meio intercambiáveis. É uma confusão comum. Qual é a diferença fundamental na promessa que cada um deles faz ao leitor? Complementam intimamente. Certo. Por exemplo, Jamal é um corredor poderoso. Ele está determinado a vencer a corrida hoje. A segunda parte explica o porquê da primeira ser verdade. É uma ferramenta para construir um pensamento complexo em uma única respiração, sem a parada total de um ponto final. Entendi. É uma conexão de ideias irmãs com o mesmo status. E os dois pontos? Eles parecem mais dramáticos. Exato. Os dois pontos são um rufar de tambores. Eles criam uma expectativa e dizem: atenção, a explicação, a lista ou a revelação está vindo agora. Faz sentido. O que vem antes prepara o palco e o que vem depois é a atração principal. Seja numa lista simples como você vai precisar de 3 coisas: martelo, chave de fenda e fita adesiva. Ou numa revelação como ele finalmente entendeu o motivo de tudo. Ela nunca o amou. Tem uma hierarquia clara. Isso. A segunda parte serve à primeira. E uma dica de estilo que o guia menciona: se o que vem depois dos dois pontos é uma frase completa, ela geralmente começa com letra maiúscula, para sinalizar o peso da informação. Isso esclarece muito. É a diferença entre uma parceria, que é o ponto e vírgula, e uma apresentação, que são os dois pontos. Agora vamos para o último grupo, que eu chamaria de ferramentas de contexto. As que envolvem ou modificam as ideias. Exato. Aspas, apóstrofos e parênteses. Começando pelas aspas. As aspas são um portal. Elas permitem que você traga a voz de outra pessoa para dentro do seu texto, de forma literal. A distinção é crucial. Ele disse: fique onde está. É muito diferente de ele disse para eu ficar onde estava. No primeiro caso, você garante a fidelidade das palavras exatas. Perfeito. E uma peculiaridade do inglês americano é que a pontuação final, tipo ponto final ou interrogação, quase sempre fica dentro das aspas. Como em ele perguntou: ela te visita com frequência? O ponto de interrogação pertence à fala original, então ele fica preso lá dentro. Esse é um detalhe que sempre pega quem está aprendendo. E o apóstrofo? Ele parece simples, mas tem uma dupla personalidade. Totalmente. O apóstrofo é um camaleão. Em I'm, que vem de I am, ele marca uma ausência, uma letra que foi embora para agilizar a fala. Uma contração. Isso, mas em The Boy's Dog, que é o cachorro do menino, ele não indica ausência, ele cria uma conexão, mostrando posse. A mesma marquinha, duas funções completamente diferentes. E a coisa fica ainda mais interessante com nomes que já terminam em S, como Lois ou James. Como fica o possessivo de Lois? É Lois apóstrofo ou Lois apóstrofo S? A regra é surpreendentemente baseada no som, não na escrita. Se você pronuncia uma sílaba extra para fazer o possessivo, você adiciona apóstrofo S. A gente fala Loises, então o correto é Loises. Ah, interessante! Se a pronúncia não muda, como no plural The Student's Books, aí só se usa o apóstrofo.
E claro, a confusão clássica. It's com apóstrofo é sempre it is, enquanto it's sem apóstrofo indica posse. Um pequeno sinal que muda todo o sentido. Certo. Para fechar, temos os parênteses e os colchetes. Eles parecem parentes, mas servem a propósitos bem diferentes. Sim, é a diferença entre um comentário de bastidor e uma intervenção cirúrgica. Os parênteses servem para adicionar uma informação extra, uma parte, algo que é interessante, mas não é essencial para a frase principal. É como um sussurro para o leitor. Exatamente. É como quando você está contando uma história e faz um comentário rápido. Ele odeia coentro, a propósito, antes de continuar. E os colchetes? Os colchetes são uma ferramenta editorial. Eles permitem que você, como escritor, interfira numa citação para esclarecer algo ou para apontar um erro sem alterar o original. Certo. O exemplo clássico é o uso do sic, que vem do latim e significa assim. Se você cita alguém que diz o nível de analfabetismo de nossas crianças são sic terríveis. O sic é a sua nota de rodapé silenciosa, dizendo ao leitor: eu sei que a gramática está errada, mas foi exatamente assim que foi dito. É uma ferramenta de precisão jornalística e acadêmica. Perfeito. Então, depois de desvendar todo esse código, o que tudo isso significa, fica muito claro que a pontuação está longe de ser só um conjunto de regras chatas. É o sistema operacional da linguagem escrita. É isso. É o que dá ritmo, emoção e, acima de tudo, precisão ao que a gente quer dizer. Exatamente. Dominar esses pequenos símbolos é dominar a forma como a sua mensagem vai ser decodificada. A clareza de um testamento, a urgência de um aviso, a conexão lógica entre duas grandes ideias, tudo depende desses sinais. Eles são a diferença entre ser entendido e ser mal interpretado. Sem dúvida. São as ferramentas que transformam palavras soltas em um argumento, uma história, uma emoção. E isso nos leva a uma reflexão final, eu acho. Todo esse sistema que a gente analisou é baseado em regras formais, estabelecidas ao longo de séculos. Sim, um sistema consolidado. Mas a nossa comunicação diária, hoje, acontece em outro ritmo, em outro ambiente. E essa é a grande questão para a gente pensar. Como a era digital, com o WhatsApp, redes sociais, emojis, como tudo isso está hackeando esse sistema. Boa pergunta. A gente está vendo o surgimento de uma nova gramática informal, onde um ponto final numa mensagem de texto pode ser interpretado como passivo-agressivo. Totalmente. Um ponto final pode soar como raiva hoje em dia. Pois é, onde um emoji de choro substitui um ponto de exclamação para indicar drama ou humor. A pontuação está evoluindo para se adaptar a essa velocidade ou está se tornando, em alguns contextos, uma ferramenta obsoleta, substituída por um novo código visual e informal. É uma transformação acontecendo em tempo real.